Olá, eu sou o professor Jairo Postal e hoje nesta aula nós vamos fazer alguns exercícios sobre crase. Nós já gravamos um vídeo sobre as regras de crase, nós vimos como nós usamos o acento indicador de crase de uma maneira bem prática. Eu passei a vocês 6 regras práticas em um vídeo anterior. Hoje nós vamos exercitar. E à medida que nós fizermos os exercícios, eu vou relembrando as regrinhas que nós estudamos. Vamos lá então? Vamos pegar esta primeira frase. Nos cursos à distância, os alunos assistem às aulas pela internet. Bom, primeiro passo. Vocês têm que verificar qual é a palavra que vem após o a. Se é uma palavra feminina ou não. Lembram-se da regra geral? Ocorre crase apenas diante de palavras femininas. Então aqui nós temos, na verdade, 2 as, não é? À distância, às aulas. Após o primeiro a aparece a palavra distância. Após o segundo a palavra aulas. Ambas são femininas. Só que distância, lembram-se? Caso especial, há um caso especial de crase. Nós temos que ficar atentos a 3 palavras: casa, terra e distância. Lembram-se? Toda vez que aparecer casa, terra e distância, eu preciso verificar o quê? Se essas palavras estão ou não determinadas. Tá? Aqui no caso, nos cursos à distância, a palavra distância não está determinada. O que é uma distância determinada? Quando eu especifico a metragem, a quilometragem, né? Ele ficou à distância de 5 metros. Distância aí está determinada. Se a palavra distância não aparecer determinada, não ocorre crase, tá? Então, no primeiro caso, não ocorre crase, pois a palavra distância não está determinada. Essa história de determinado ou não serve apenas para as palavras casa, terra e distância, ok? Agora vamos analisar a palavra que vem após o segundo a ou as, aulas. A aula é palavra feminina? Sim, uma aula, a aula. Ora, eu vou usar aqui a técnica da substituição. Lembram-se? Nós vamos pegar a palavra feminina e vamos substituí-la por uma masculina correspondente. Qualquer masculina. Então nós poderíamos colocar aqui vídeos, módulos, qualquer uma, desde que seja masculina. Vamos fazer o teste? Se eu colocar ali, por exemplo, vídeos, como fica? Os alunos assistem os vídeos ou aos vídeos? Para eu resolver isso, eu tenho que conhecer a regência do verbo assistir. Já estudamos também em um outro vídeo. O verbo assistir, quando significa ver, exige a preposição a. Na língua culta, quem assiste, assiste a algo. Eu assisti ao filme, assisti ao jogo, assisti ao campeonato. Já falamos isso em outra oportunidade. A crase e a regência intimamente ligadas. A crase está dentro da regência, não é? Saber empregar o acento grave, o acento indicador de crase, saber reconhecer o fenômeno da crase, só é possível se conhecermos a regência do verbo. Então, se eu pegar a palavra feminina e permutá-la por uma masculina, ficaria assim: os alunos assistem aos módulos pela internet, aos vídeos pela internet. A palavra masculina que vocês quiserem. Aqui eu coloquei como exemplo módulos. Se na permuta da feminina pela masculina aparecer aos, lembram? Vai ocorrer crase. Mas por quê? Uma questão lógica. Se na masculina está ocorrendo ao é a combinação de a e o, é porque na feminina estão aparecendo 2 as. Os alunos assistem, né, às aulas pela internet.
Às aulas, ocorre crase. É fácil. Vamos pegar agora essa. A Cruz Vermelha assistiu a população ferida do Haiti. Aparece novamente o verbo assistir, mas cuidado, já vimos em regência e crase intimamente ligados, tá? São assuntos ligados, um está dentro do outro. Eu tenho aqui o verbo assistir, só que o verbo assistir tem mais de um sentido. Assistir pode ser ver, pode ser ajudar, socorrer. Aqui é óbvio. Quando eu digo que a Cruz Vermelha assistiu a população ferida, eu estou querendo dizer que a Cruz Vermelha socorreu, deu assistência, ajudou. Agora, o verbo é transitivo direto. O que quer dizer transitivo direto? Ele não aceita a preposição. Então, qual é a palavra que vem após o a? É população. É uma palavra feminina? É. Eu vou colocar uma masculina no lugar. Vamos colocar povo. Se eu colocar povo, a Cruz Vermelha assistiu o povo. Mas por que não é ao? Acabei de dizer, assistir aqui não é ver, é socorrer. Ora, se na masculina der o e não ao, não ocorre crase. Mas por que não ocorre crase? Porque nós não temos aqui a preposição. A frase lá de cima, a Cruz Vermelha assistiu à população, aquele a é apenas um artigo. Eu não tenho ali a soma de a com a preposição em artigo, ok? Vamos pegar agora essa. Vários funcionários aspiram à função de supervisor daquela multinacional. A primeira coisa, verificar qual é a palavra que vem após o a. É função. É palavra feminina? É. Se é feminina, eu vou analisar se há ocorrência ou não do fenômeno chamado crase. Vamos colocar uma masculina para fazer o teste? Se na masculina der ao, ocorre crase. Se der o, não ocorre crase. Vamos colocar ali cargo, por exemplo. Agora estou em dúvida, vários funcionários aspiram o cargo ou ao cargo. De novo, se eu não souber regência verbal, não saberei empregar o acento indicador de crase. Nós vimos que o verbo aspirar tem dois sentidos. Ou é cheirar, ou é inalar, ou é almejar, desejar. Aqui é óbvio, pelo contexto, é desejar. Quando eu digo aspirar função, não é inalar função, é almejar. Então, se eu colocar cargo, como fica? Vários funcionários aspiram ao cargo, ao cargo. Se na masculina está dando ao, lá em cima, dá uma olhada, crase. É claro, ocorrência da crase. Porque aqui nós temos ao é a contração de a e o, não é? É a combinação, a e o, lá em cima está havendo a contração de a e a, tá? Há uma diferença entre contração e combinação. Combinação é quando nós pegamos, não é, duas palavras e colocamos uma ao lado da outra e não há perda nenhuma fonética, nem de letra. É o caso do a mais o. A mais o, ao, é uma combinação. Agora, contração é quando, juntando duas palavras, há uma perda de uma parte delas, ou, né, no caso do a mais a, vira um a só. D mais a vira dá, houve uma contração, tá? Mas não é esse o tema da nossa aula de hoje. Vamos pegar agora o verbo aspirar de novo, com outro sentido. Quem tem filho alérgico deve aspirar a poeira de casa diariamente e limpar cada móvel com um pano limpo e seco. Ok. Quem tem filho alérgico deve aspirar a poeira. Primeiro passo. Qual é a palavra que vem após o a? Poeira. Poeira é palavra feminina? Sim, feminina. Eu vou trocá-la, permutá-la por uma masculina. Fácil, pó. Agora, quando eu coloco pó, como é que fica? Quem tem filho alérgico deve aspirar o pó da casa ou ao pó. É óbvio, aspirar agora está no sentido de inalar, sugar, absorver, tá? Nesse sentido. Passar o aspirador, não é? Sugar, tirar o pó, é o pó.
não é almejar o pó. Então, se aqui não deu ao, não ocorre crase. Porque, de novo, se na masculina está dando o pó, aquele o é só artigo. Então, lá em cima, aquele a é artigo também. Eu não tenho aí dois as, a preposição e o artigo, ok? Cristo perdoou a mulher adúltera. Qual a palavra que vem após o a? Mulher, é óbvio, palavra feminina. Vou colocar uma masculina, homem. Se eu colocar homem, como fica? Cristo perdoou o homem adúltero ou ao homem? Estudamos o verbo perdoar em regência verbal. O verbo perdoar, quando se refere a pessoas, exige a preposição a, é transitivo indireto. Eu devo dizer perdoei ao ladrão, perdoei ao criminoso, perdoei ao homem. Agora, quando o verbo perdoar se refere a coisas, ele não aceita preposição. Cristo perdoa os pecados, perdoei o roubo. Roubo é coisa, não é ao roubo. Se eu colocar homem, ao homem. Se der ao, crase. Por quê? Se na masculina está dando ao é a combinação de a com o, a mais o, ao. É porque lá em cima está havendo dois as, a com a, vai dar esse a com acento indicador de crase. Perdoei a dívida do meu amigo. De novo, verbo perdoar. Primeiro passo, qual é a palavra que vem após o a? Dívida. É feminina? É. Vou colocar uma masculina, qualquer uma. Débito. Ah, mas e se eu não lembrasse débito? Qualquer uma. Calote? Qualquer uma. É só para fazer um teste. Se eu colocar aí débito, vai ficar perdoei o débito ou ao débito? Agora eu tenho o verbo perdoar, agora eu não estou perdoando a uma pessoa, estou perdoando coisa. Perdoei o débito. Ora, se não apareceu ao, não ocorre crase. É simples, tá? Essa técnica da substituição é simples. Os motoqueiros devem obedecer a todas as sinalizações de trânsito para evitar acidentes. Bom, eu tenho dois as. Após o primeiro a vem todas, após o segundo a, sinalizações. Vamos trocar as duas por masculinas? Vamos colocar todos e no lugar de sinalizações, sinais. Como ficaria na masculina? Os motoqueiros devem obedecer a todos os sinais de trânsito para evitar acidentes, tá? Só lembrando que o verbo obedecer, quem obedece, obedece a alguém, obedece a algo. Obedecer sempre exige a preposição a, ok? Só que ali não deu ao, então ali, no primeiro caso, eu só tenho preposição, tá? E no segundo caso, aquele as é artigo, porque na masculina fica todos os sinais. Eu não tenho aqui a ocorrência da crase. Para que a crase ocorra, deve haver dois as, um a preposição, não é? E um a artigo. Então, não ocorre crase, tá? Agora, cuidado com essa, tá? O corte de cabelo amoicano ganha cada vez mais espaço entre os punks. Qual é a palavra que vem após o a? Vocês vão dizer moicano. Não, cuidado. Nós vimos esse caso quando estudamos crase. Cuidado com as benditas palavras ocultas. São aquelas palavras que os nossos olhos não veem, mas elas estão lá escondidinhas. O que é um corte de cabelo amoicano? Quer dizer, a moda moicano, a maneira moicano. Como assim a moda? Aquele tipo de corte que nós chamamos corte moicano era a maneira como uma tribo de índios, né? A tribo dos moicanos, índios norte-americanos, eles cortavam cabelo daquela maneira. Então, o que é um cabelo amoicano? A moda dos moicanos, a maneira dos moicanos. A palavra moda está oculta. Lembram? Toda vez que a palavra moda estiver oculta ou explícita, mesmo que eu a escreva explicitamente, ó, lá em cima, crase. Ah, mas está ocorrendo crase antes de palavra masculina. Não. A palavra moda está subentendida.
Arroz à grega, arroz à moda grega. Lembram? Eu dei até um exemplo. Neymar fez um gol a Pelé, quer dizer, a moda Pelé, a maneira do Pelé. Aqui na língua coloquial a gente até brinca alá, não é? Ele fez um gol à la Pelé. Alá, o que é esse à la Pelé? Quer dizer, a moda do Pelé, a maneira do Pelé. Então ocorre crase. Vocês não podem dizer que a crase está ocorrendo diante de uma palavra masculina. A palavra moda está subentendida. Tá? Eu vou dar até uma dica para vocês. Dá para mentalmente vocês colocarem estilo. O corte de cabelo ao estilo moicano. Neymar fez um gol a Pelé, ao estilo do Pelé, tá? Do jeito do Pelé, ao estilo. O comandante é o último a abandonar o navio. Qual é a palavra que vem após o a? Abandonar. É masculina ou feminina? Lembram? Só vai ocorrer crase diante de palavra feminina. Abandonar é verbo. Quais são as palavras não femininas? Lembram-se? As masculinas, é óbvio. Uma masculina não é feminina, isso é óbvio. Os verbos, o verbo no infinitivo, por exemplo, não tem classificação de gênero. E quando nós o substantivamos, ele se transforma, ele adquire o gênero masculino, né? Eu já falei isso. O correr é bom, né? O comer em excesso faz mal à saúde, e aí vai. Então, abandonar é verbo, não ocorre crase antes de verbo. Então, não vai ocorrer crase antes de palavra masculina, antes de verbo e antes de pronome de tratamento. Todos aqueles começados por vossa. Vossa majestade, vossa alteza, vossa santidade, vossa excelência, vossa eminência, tá? Porque esses pronomes de tratamento não aceitam artigo. Eles são usados tanto para pessoas do sexo masculino como feminino. Vossa Alteza é usado tanto para o príncipe como para a princesa, ok? Tá aí, ó. É com prazer que conferimos, que entregamos, damos a Vossa Excelência este diploma de honra ao mérito. Então alguém está dando um diploma de honra ao mérito para uma autoridade política ou jurídica. Conferimos a Vossa Excelência. Vossa Excelência é pronome de tratamento. É usado para quem, Vossa Excelência? Autoridades políticas, presidente da República, deputado, senador, tá? Juiz de direito, tá? Então aqui, pronome de tratamento, diante dele não ocorre, tá? O fenômeno da crase. Só há 3 exceções. Lembram? Nós temos 3 pronomes de tratamento que são femininos. Senhora, senhorita e dona. Na língua moderna, nós colocamos o artigo antes de dona. A dona Maria veio aqui, vou conversar com a dona Teresa, etc. Tá? Então, não ocorre crase antes de pronome de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona. Agora vejam essa. Nas férias iremos a Santa Catarina e depois a Paraíba. Quais são as palavras que vêm após o a? São nomes de localidades geográficas. Até um nome para isso, né? Um nome técnico. São topônimos. Topônimos. Topós é lugar, ônimo é nome. Topônimo, nomes de lugar. Quando eu tenho nome de localidade geográfica, há uma diquinha simples para eu saber se há ocorrência ou não da crase. É só fazer a volta. Vamos fazer a volta? Nas férias, voltaremos de Santa Catarina. Iremos a Santa Catarina, voltaremos de Santa Catarina. Iremos a Paraíba, voltando, voltaremos da Paraíba. Lembram? Eu dei a vocês 2 versinhos, né, para vocês memorizarem. Tá? Se na volta der da, crase a. Se na volta der de, crase para quê? Se der da, crase a. A com H, né? Crase a. A crase, ocorre crase. Se der de, para quê? Então, no primeiro caso, eu fiz a volta, deu de. Não ocorre crase. No segundo, deu da, crase. Olha lá. Olha lá o sinalzinho, ó. Lá na Paraíba, tá vendo? Ó. Ok? O bom filho a casa torna. Qual é a palavra que vem após o a?
casa. Opa, cuidado, cuidado. Cuidado com 3 palavras. Quais são elas? Casa, terra, distância. Toda vez que nós tivermos casa, terra e distância, qual o critério a ser usado? Se elas estão ou não determinadas, ok? O verbo pede preposição, isso não importa, tá, gente? Quem torna, torna a algum lugar. Quem volta, volta a algum lugar. O problema não é esse. Eu quero saber se vai ocorrer crase, se aparecem ali 2 as. Se a palavra casa aparece assim sozinha, tá? Sem nenhum modificador, sem nenhuma expressão que a qualifique, ela não está determinada. Olha lá, não ocorre crase, pois a palavra casa não está determinada. E alguém deve estar perguntando, mas por quê? Gente, quando eu digo assim, né? Alguém me liga, estou em casa. Quando eu digo estou em casa, veja, essa palavra casa não vem com nenhuma expressão que a qualifique, que a modifique. Estou em casa. Eu uso apenas preposição. Agora, se for casa do meu tio, ninguém fala estou em casa do meu tio, estou na casa do meu tio. Quando a palavra casa aparece especificada, o artigo aparece, tá? Então, toda vez que a palavra casa aparecer assim sozinha lá, só casa, o bom filho volta a casa, retorna a casa, torna a casa. Eu não disse a casa de quem, não ocorre crase. Agora, se eu disser, eles foram à casa de campo do tio nas últimas férias, a palavra que aparece aqui é casa. Agora vejam, eles foram à casa. Eu estou determinando casa de quem? Do tio, casa de campo. Ela está bem determinada. Eu tenho aí 2 modificadores. É uma casa de campo e é do tio. Tá mais do que determinada. Olha lá, o de campo, o do tio, estão determinando a casa. Crase. Ocorre crase, pois a palavra casa está determinada, tá? Então é óbvio, é necessário primeiro que o termo regente exija a preposição, ok? Quem vai, vai a algum lugar. Agora, se eu disser, por exemplo, eu vi a casa do meu tio, a casa aí está determinada, ok. Mas o verbo ver, quem vê, vê algo, não é? Então, aí é só artigo mesmo. Então tem que haver um termo que exija a preposição, o termo regente tem que pedir a preposição, e essas palavras têm que admitir o artigo, ok? O professor pediu àqueles pais que viessem à próxima reunião. Bom, aí nós temos um a, após o a aparece a palavra próxima, né? Próxima reunião, reunião próxima, feminina, mas eu tenho a palavra aqueles. Ok? Nós estudamos isso. Cuidado com 3 pronomes da língua portuguesa. Aquele, aquela e aquilo. Quando é que o aquele, aquela e aquilo, tá, recebem o acento grave, o acento indicador de crase? Se o termo regente, o verbo ou o nome, né, exigir a preposição. Vamos ver qual é o verbo? É o verbo pedir. Qual é a regência do verbo pedir? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. O professor pediu alguma coisa, que viessem à reunião. A quem? A aqueles pais. Seria a mesma coisa de eu dizer, né? O professor pediu a aqueles pais, não é? Se fosse ele, seria o professor pediu a eles, pediu a aqueles pais que viessem, no lugar de reunião, vamos colocar uma masculina, encontro, que viessem ao próximo encontro. Dá uma olhadinha aí, ó. O professor pediu a aqueles pais. Eu disse para vocês que toda vez que aparecer isso, ó, a aqueles, toda vez que aparecer a aqueles, nós vamos colocar o acento indicador de crase. E no segundo deu ao crase, ok? Então eu digo assim, vou
àquela cidade, vou a aquela cidade. Eu pego os dois as e coloco o acento de crase no aquela, certo? Agora olha essa. O professor informou as alunas de que faltaria na próxima semana. Qual é a palavra que vem após o as? Alunas. É uma palavra feminina? É. Vou fazer o teste da substituição. Vamos colocar a masculina, alunos? Estou em dúvida. O professor informou os alunos ou aos alunos? Qual é a regência do verbo informar? Nós estudamos. Qual é a regência do verbo informar? Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Ou quem informa, informa alguém de alguma coisa. Qual dos dois cabe aqui? É alguma coisa a alguém ou alguém de alguma coisa? O de aparece aí. Então o professor informou os alunos de que faltaria na próxima semana. Ah, por que não é aos? Aparece o de. Eu não posso ter aí duas preposições. O professor informou aos alunos de que. Quem informa, informa alguém de algo. Ou algo a alguém. Não ocorre crase. Se não houvesse aquele de, ocorreria. O professor informou aos alunos que faltaria na próxima semana. Os pescadores voltaram à terra à noite. Bom, aqui eu tenho a terra à noite. O primeiro caso, terra. Toda vez que aparecer casa, terra e distância, eu preciso verificar o quê? Se elas estão ou não determinadas. A terra aqui está determinada? Não. Ela aparece sozinha. Eu não falei a terra dos meus pais, a terra brasileira. Eu falei a terra. E o à noite, lembram? Existem algumas locuções que recebem o acento indicador de crase. À tarde, à noite, às vezes, às claras, às escuras. Lembram-se? São aquelas locuções adverbiais. São expressões que equivalem a um advérbio de tempo, de lugar, modo. Tá? Então, no primeiro caso não ocorre crase, pois a palavra terra não está determinada. No segundo caso, é uma locução adverbial feminina. Daria até para colocar uma masculina ali, ó. Os pescadores voltaram à terra ao anoitecer. Até daria. Depois de muitos anos, os pescadores voltaram à terra natal. De novo, aparece a palavra terra. Há alguma palavra que a especifique, há alguma palavra que a determine, há alguma palavra que a qualifique? Sim, natal. Não é uma terra qualquer, terra natal. A palavra terra aqui está determinada, então ocorre crase. Ocorre crase, pois a palavra terra está determinada, ok? Não acrescente nada àquilo que você realmente viu. Aparece aqui a palavra aquilo. Toda vez que aparecer, né, o pronome aquele ou aquela ou aquilo, eu preciso verificar se o verbo pede ou não preposição. Eu tenho aqui o verbo acrescentar. Quem acrescenta, acrescenta uma coisa a outra. Por exemplo, eu acrescentei sal ao arroz. Quem acrescenta, acrescenta uma coisa a outra. Então, não acrescente nada. Quem acrescenta, acrescenta alguma coisa a quê? A aquilo que você realmente viu. Crase. A partir de julho, nossos produtos sofrerão reajuste de preço. Qual é a palavra que vem após o a? Partir. É palavra masculina ou feminina? É verbo. Cuidado, beber, comer, partir. Antes de verbo não ocorre crase, ok? Prefiro Coca-Cola a Guaraná. A regência está perfeita. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Qual é a palavra que vem após o a? Guaraná. Ocorre crase? Guaraná é palavra masculina. É o Guaraná. O Guaraná é uma fruta típica do Amazonas. Bebi um Guaraná gelado. Guaraná é palavra masculina.
Quando o jovem Lula usava uma barba a Fidel Castro, qual é a palavra que vem após o A? É Fidel Castro? Não. Aí está oculta a palavra maneira, moda. Lula usava uma barba à maneira de Fidel Castro, à moda de Fidel Castro, ao estilo de Fidel Castro. Cuidado com essas palavras que os olhos não veem. Eu até brinco, o coração tem que sentir, não é? No que se refere a esquema de segurança, o condomínio não poupa gastos. Qual é a palavra que vem após o A? Esquema. Esquema é palavra masculina, é o esquema, um esquema. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Se a palavra for masculina, eu nem perco tempo pensando se ali a ocorrência do fenômeno crase ou não. Ele jamais se dedicou a atividades ilícitas. Qual é a palavra que vem após o A? Atividades. Vamos pegar uma masculina? Vamos pegar, por exemplo, negócios. Ele jamais se dedicou a negócios ilícitos. Por que não pode ser aos? Porque lá em cima eu não disse ele jamais se dedicou às atividades ilícitas. Eu disse a atividade. Eu generalizei. Então, na masculina eu tenho que generalizar. Eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que após o A vier uma palavra no plural, feminina plural, o A está no singular e a palavra que vem depois está no plural, nunca, nunca, nunca vai ocorrer crase. Se aparecer apenas A, não as, A, e após o A, uma palavra feminina no plural, nunca ocorre crase. O progresso chegou inesperadamente àquela cidade. Olha o aquela aí. Qual é o verbo? Regente, chegar. Quem chega, chega a algum lugar. O progresso chegou inesperadamente a aquela cidade. Quem chega, chega a. Eu junto os dois as, crase, ok? Às vezes ele fica à beira de um ataque de nervo. Eu tenho aí duas locuções. Às vezes e à beira de. Às vezes, foi a última lista que eu dei para vocês. Às vezes é uma locução adverbial e à beira de é uma locução prepositiva. Lembram? À beira de, à custa de, à espera de, à frente de, à mercê de. E o às vezes, assim como à tarde, à noite, às vezes, locuções adverbiais de tempo. Ok? Bom, gente, por hoje era só, tá? Então nós concluímos o estudo da crase. Vocês têm um vídeo com a parte teórica e esse vídeo com alguns exercícios, tá? Até mais.